Pessoal, eu queria pedir a atenção, então, de todo mundo. A gente vai fazer a nossa última palestra do dia. E amanhã tem toda uma outra programação. Agora, quem vai falar para vocês é o Dr. Lucas Garrido, engenheiro agrônomo pela Universidade de Lavras, né? Trabalhou como extensionista da Emater, mestre em fitopatologia, doutor em fitopatologia, foi chefe de pesquisa da Embrapa Vivinho e agora é pesquisador A na área de fitopatologia, doenças fúngicas da videira e fruteiras de caroço na Embrapa Vivinho do Rio Grande do Sul, né? Obviamente. Dr. Lucas. Obrigado, Ariana, Rafael. Quero também agradecer ao pessoal da Secretaria de Agricultura daqui de Jundiaí, o pessoal do IAC, pelo apoio. Vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouco sobre podridão da uva madura ou podridão causada por glomerela, tá? E nós acabamos incluindo também a podridão cinzenta e a mancha das folhas. Doenças de final de ciclo. Isso aqui é uma caricatura, pessoal, do iote, lá da Serra Gaúcha. Por que eu coloquei isso aqui? Porque muitas vezes a gente não presta muito atenção aos detalhes, tá? E aqui em cima, o que a gente observa? Pela falta de detalhes, a gente acaba tirando uma conclusão, e às vezes a conclusão não é a mais correta. E às vezes com pequenas coisas, a gente faz toda a diferença. E quando a gente fala em controlar doenças adequadamente, às vezes o pessoal acha, glomerela, ou podridão da uva madura, é o terror, estamos perdendo uva. É às vezes a questão de prestar atenção aos pequenos detalhes. Vamos lá. Dificuldade no controle das doenças da videira. Anos com chuvas frequentes. De um modo geral, com exceção do oídio, todas as outras doenças necessitam o quê? Umidade relativa alta. Ou precipitações. Tudo isso, você condiciona o ambiente a se tornar favorável para o ataque de patógenos. Adubações desequilibradas. Excesso de adubação nitrogenada. Você vai favorecer o surgimento de doenças. Desequilíbrio nas adubações. Muitas vezes não há necessidade de fazer algumas adubações e o pessoal mesmo assim coloca. Vai desequilibrando mais ainda e aí você vai ter um crescimento vegetativo maior. Acúmulo de fontes de inóculo, as sementes do fungo, os esporos do fungo, ele vai acumulando ano após ano no parreiral, até que chega um determinado momento que você pode utilizar os melhores fungicidas e você não tem um bom controle. Redução da resistência das plantas. Colocou mais nitrogênio, consequentemente, você vai reduzir a resistência. Os colegas que me antecederam, eles já até pavimentaram, dizendo, por exemplo, o Leonardo, dependendo da copa ali, se você faz em H-medoncino, entra mais luminosidade, os cachos não ficam tão molhados, você consegue reduzir a doença. Ou seja, você está interferindo no microclima. Manejo inadequado da planta. Lembrem-se daquele parreiral totalmente fechado. Daí o produtor ele faz a aplicação dos produtos. A pergunta é, o produto chegou no alvo? Qual que é o meu alvo? Meu alvo é o cacho? O produto tem que revestir o cacho. Meu alvo é as folhas? Para que doença? É a primeira pergunta que você tem que fazer. É para míldio? Então esse produto ele tem que entrar em contato na parte de baixo da folha. Por onde é que entra o míldio? Por onde é que entra o causador do míldio? É pelos estômatos e é na parte de baixo. Por onde que sai o míldio? Por onde que ocorre a esporulação? Na parte de baixo. Então o produto ele tem que atingir o alvo. Se eu estou protegendo os cortes, o produto tem que atingir os cortes. Não adianta atingir outras partes.
Utilizar produtos incorretamente. Às vezes o pessoal lá no sul faz a mistura de vários produtos, e depois às vezes o estrago, a fitotoxicidade na parreira é maior do que se ele não tivesse aplicado. Ou seja, tem que usar o produto adequadamente. Utilizar misturas inadequadas. Às vezes mistura 2 produtos, um deles precipita. Você está jogando fora o teu produto. Se você misturou e algum deles flocurou ou precipitou, já é mau sinal. Isso quando não ocorre uma alteração no pH. Utilizar produtos no momento incorreto. Eu vou depois passar para vocês. Glomerela. Quando é que a gente deve controlar a glomerela? Entretanto, às vezes o pessoal ou aplica muito tarde ou fora do período adequado. Depois tem o problema. Ah, mas eu apliquei o fungicida, mas não aplicou no momento correto. E um dos mais graves, problema na tecnologia de aplicação. Os nossos pulverizadores, de um modo geral, eu digo, isso daí é do início do século passado. Você pode comprar um novo, saindo lá da empresa, já está ultrapassado. Não, os pulverizadores para viticultura no Brasil não evoluíram como evoluíram em outros países. Ou seja, a gente já está usando uma ferramenta que não é a mais adequada. Quanto mais, muitos anos de uso, sem manutenção, o manômetro não funciona, às vezes vazamento, às vezes o bico nunca foi trocado, ou seja, vai piorar mais ainda o controle depois das doenças. Vamos lá. Eu também gosto de colocar um triângulo. O pessoal tinha colocado o triângulo do terroir, o meu é o triângulo das doenças. Para ter doença, pessoal, precisa ter as 3 condições. Se faltar uma delas, não tem doença. Isso é muito simples. Se não tiver o patógeno, o fungo, você vai ter a videira, vai ter o ambiente, tranquilo. Não vai ter problema. Ah, mas se você tem a videira, você tem o fungo, só que o ambiente está desfavorável, você também não vai ter doença. Vou pegar anos de laninha lá no sul, uma seca brava. Tem glomerela? Não. Míldio? Quase não, o pessoal não dá muita importância. Por quê? Porque o ambiente está desfavorável. Agora, pega um ano de El Niño, um ano que chove bastante, tem míldio, tem antracnose, tem escoriose, tem glomerela, tem botrites, tem... Ou seja, tem uma quantidade tremenda. Tá? Ah, mas eu posso ter o cultivo protegido, eu estou interferindo onde? Aqui no ambiente. Eu estou dando uma condição de mais seca. Ou seja, eu estou tornando o ambiente desfavorável para o patógeno. Ou seja, para ocorrer doença, precisa dessas 3 condições. Ah, mas se o meu hospedeiro for resistente? Se for resistente, pode ter o fungo, pode ter o ambiente favorável, o hospedeiro é resistente. Tá? Podridão da uva madura. Quem não conhece os sintomas, ataca as bagas, ocorre aquelas pontuações alaranjadas ou avermelhadas, que depois vai secando e muitas vezes se torna como se fosse uma uva passa. Ele vai desidratando as bagas, chegando praticamente a se tornar inviável. Se for uva de mesa, você não tem comércio. Se você for tentar processar, você vai ter um vinho ácido, também não vai ter volume, ou seja, não presta. Ah, mas vou vender como uva passa. O problema é que não acumulou açúcar, é amargo, ou seja... E o importante, o fungo sobrevive aqui, ó, gente. É nesses cachos que vão ficar lá no vinhedo. Ou seja, controle de doença não é só aplicação de fungicida, pessoal. E às vezes a glomerela, quando ataca, ela também, ó, olha que meio alaranjado, ela está esporulando no engaço, aqui no rax. E às vezes a gente começa a fazer as aplicações ali na floração, porque às vezes ali, ocorreu a infecção na floração, ela vai perdurar até a maturação? Não necessariamente, na maioria dos casos não. Só que às vezes já começa a ocorrer aqui no pedicelo um secamento. Ou seja, ocorreu a infecção
e aí depois vai secando também o cacho. Mas é bom não confundir com o dessecamento do rax causado por deficiência de magnésio, que é só na ponta do rax. Vamos lá. Isso aqui foi um trabalho feito por uma orientada. Ela pegou, fizemos a inoculação da glomerela na baga, aí começa a formar os corpos de frutificação bem abaixo da casca. Isso daqui não são gotas de água, é uma massa de esporos. Aí você pega essa massa de esporos, coloca no microscópio, aí você observa as estruturas do fungo, dá uma ampliação maior, aqui estão os esporos, as sementes do fungo, um aumento maior, é bonitinho ali os esporos, ali, isso tudo é tudo sementes, bonitinho para nós, fitopatologistas, para o produtor é o terror. Esses esporos aqui, eles germinam, produzem uma estrutura de resistência, ou seja, para fixar nas bagas, e começa a ocorrer uma nova infecção. Tá? O segredo de controlar a glomerela, pessoal, se vocês me entenderem, esse diagrama que nós fizemos, está tudo resolvido. Tá? O fungo sobrevive nesses cachinhos que ficaram na safra anterior. Eu brinco muito lá no Rio Grande do Sul, que eu digo que o pessoal cuida muito bem da uva até a colheita. Depois o pessoal entregou a uva ou processou a uva, ninguém é de ferro, o pessoal vai para a praia. Volta e simplesmente não faz mais aplicação nenhuma. Aí chega na época da dormência, lá no meio do inverno, lá para agosto ele vai fazer a poda, ele corta esses cachinhos e joga no solo do vinhedo. Inóculo gera inóculo, ou seja, a semente vai gerar semente. Isso daqui, com as chuvas de primavera, vão liberar uma quantidade tremenda das sementes do fungo, que por sua vez vão começar a infecção durante a floração, que vai também infectar as bagas. Essas bagas infectadas vão produzir mais uma quantidade tremenda de sementes. E esse ciclo aqui demora em torno de 5 a 7 dias, por isso que é tão agressiva. Depois do míldio, seria a podridão da uva madura, assim, a mais agressiva. Precisa de umidade e vento. Tá? Para quê? Para espalhar. Depois, no final, aqueles cachinhos que não foram colhidos, eles ficam na planta e depois, novamente, vai acumulando mais inóculo. Precisamos quebrar esse ciclo. Ou seja, o que eu falo? Pessoal, depois da colheita, depois que voltou da praia, pega um saco de lixo, vai lá com a tesoura e retira todos esses cachinhos. Não é nos ramos que ela sobrevive naqueles cachinhos mumificados da safra anterior. Se vocês fizerem isso 3 a 4 anos, a pressão de inóculo, a pressão da doença vai cair. A tal ponto que você vai dizer, glomerela não é problema. Vamos lá. A podridão da uva madura causa perdas quantitativas e qualitativas. Quantitativas, ela vai diminuir a quantidade de uva. Qualitativa, ela vai interferir nas bagas. Menor produção, depreciação do produto, vinhos mais ácidos. Tá? Na planta, a fonte de inóculo, que fica nesses cachinhos. No ambiente, quando o pessoal deixa esses cachinhos no solo. Ou seja, tem perdas tanto em quantidade quanto em qualidade. Vamos lá. Coloquei em amarelo e coloquei em negrito aqui para destacar. Depois aqui vai ser uma série de resultados gerados ali ao longo desses últimos 18 anos. Tá? Em maio eu estive aqui, apresentei uns últimos relatórios e fiz alguns comentários. Quando o Rafael me falou, não, gostaria que você falasse novamente sobre glomerela, eu resolvi incluir. Mas, pessoal, se eu estou implantando vinhedo,
vou procurar um terreno com boa exposição solar. O Leonardo, o Christian falaram muito bem aqui, falaram a orientação das linhas, ou seja, tudo isso é importante. Eliminação dos cachinhos mumificados e outros restos da poda. Quando eu falo outros restos da poda, é que às vezes tem outras doenças que acabam se perpetuando nesses restos culturais. Preciso fazer isso todo ano. Falta mão de obra. Pense o seguinte: qual é a doença que você tem problema? Se você me fala, olha, eu tenho problema com míldio. Míldio sobrevive nas folhas caídas no chão, mas esquece que você não vai conseguir apanhar todas as folhas ali no chão. Tá. Oídio, nas folhas e fica nas gemas. Ou seja, aquele tratamento de inverno com uma cauda sulfocálcica, você vai diminuir a presença do oídio sobrevivendo de uma safra para outra. Agora, se você fala em botrites, se você fala em podridão amarga, se você fala em glomerela, são os cachinhos que precisam ser retirados. Eliminação de outras fontes de inóculo, tá? Tratamento de inverno ajuda a diminuir. Poda verde para permitir que os cachos fiquem menos úmidos, que diminua a duração do molhamento foliar, sem contar que facilita a entrada do produto que você estiver utilizando, evitar ferimento nas bagas. O fungo em si, a glomerela, que é o nome do fungo, ela não precisa de ferimento, ela penetra sozinho, porque ela produz enzimas que vão desgastando ali a película da baga e penetra. Porém, quando às vezes eu tenho determinados insetos presentes ali na época da colheita, simplesmente eles podem facilitar e aumentar essa quantidade. Então vamos começar a pulverizar inseticida. Não, não é isso. Você tem que verificar. Você tem mosca da fruta? Mas espera aí. Veja qual é o inseticida e qual é o período de carência. Certo? Outra coisa, aquele caruncho do milho. Teve uma época lá no Rio Grande do Sul que estava assim empesteado. Por quê? Porque o pessoal tinha ali o paiol do milho, ia diminuindo ali. Quando estava na época ali da maturação da uva, não tinha mais milho no campo. Aí simplesmente os carunchos iam lá para a uva. Não são bobo, opa, docinha. E simplesmente os ferimentos ali. É uma praga da uva? Não, não é uma praga, mas eles começavam a raspar. Isso foi um trabalho com outro colega entomologista. Proteção dos tecidos, eu vou falar vários produtos. Cultivo protegido, eu vou ser bem sincero com vocês, um cultivo protegido bem instalado é zero para a maioria das doenças. Só oídio e botrites que tem que ser o problema, que requer baixa umidade relativa, embora botrites também multiplique com alta umidade relativa. Glomerela, lá no Rio Grande do Sul, é zero. É zero quem tem cultivo protegido, lá o cultivo protegido é só para uva de mesa. Quando eu digo bem instalado, porque às vezes você tem ali um morro, o pessoal faz a instalação e às vezes uma chuva lateral molha os cachos, aí vai dar glomerela. Mas às vezes eu também tenho míldio debaixo do plástico, que não era para ter. Por quê? Porque está tendo uma umidade debaixo do plástico. Às vezes tem aquela umidade que escorre, tá? E o ramo encostando no plástico vai condicionar o aparecimento do míldio. Ou seja, é questão de manejo. O teu vinhedo foi colocado numa baixada, e nessa baixada tem uma serração frequente. Ou seja, isso vai te inviabilizar para você diminuir a quantidade de doenças. Vamos lá, uma série de resultados, pessoal. Primeiro, incidência da podridão da uva madura, tá? Tendo ferimento e não tendo ferimento. O controle era 0 de ferimento e 0 glomerela. Você pega, inocula glomerela sem ferimento, deu ao redor de 25% de incidência. Quando
as bagas têm ferimento ocasionadas por insetos, isso aqui pode chegar a 100%. Começa por aí. Esse foi também um dos primeiros trabalhos, pessoal, ali em 2001, porque glomerela começou a ser problema lá no Rio Grande do Sul a partir dos anos 2000. Até então não era tão problema. Por quê? O próprio nome diz, podridão da uva madura. Tá? E simplesmente a podridão da uva madura, o pessoal começou a deixar a uva mais tempo no vinhedo. E aí simplesmente ela precisa o quê? Uma alta quantidade, agradeço. Precisa do quê? Uma quantidade maior de açúcar. Obrigado. Aí simplesmente começou a aumentar a quantidade de glomerela, pessoal. Daí nós testamos, aí o pessoal começaram a ficar super preocupados. Testamos uma série de produtos da época. Tem produto que nem existe mais. Aqui o Benomil, tá? Simplesmente era o antigo Benlate, foi utilizado também. E aí a gente acabou selecionando pela primeira vez um produto que mantinha ali ao redor de 10%, ou seja, você fazia o tratamento, inoculava a glomerela e ele conseguia segurar ali pelo menos até, a gente avaliou aos 7 dias e 13 dias após o tratamento, após a inoculação. E simplesmente ficou ali ao redor de 10%. Esse produto aqui é o Folicur. Aí o Folicur, que não era recomendado para glomerela, era utilizado só para controle do oídio, passou a ser utilizado e era o nosso produto padrão. Os outros todos teve uma quantidade grande aqui, alguns até promissores aqui no início, aqui com 7 dias, aqui tipo o Score, o Cialex ali, só que com o passar do tempo começava a aumentar. E não tinha nenhuma empresa na época que garantisse, você faz o tratamento, aí o produtor pode ficar sossegado. Então vamos lá. Aí, na safra 2002, 2003, a gente começou a testar o número de aplicações. Quantas aplicações seriam necessárias? Ela ocorre lá no final. Então, vamos fazer... Tem a testemunha, que ficou com 40%, fazendo 2 aplicações, respeitando o período de carência e vindo para trás, fazendo 3 aplicações, 4 aplicações, 5 aplicações, chegamos à conclusão que 2 aplicações ali mais no final já seria suficiente. Entretanto, conforme eu falei antes, a glomerela começa a atacar ali na floração. E às vezes começa a secar o pedicelo. Daí então precisamos fazer também alguma aplicação antes, ali, por volta da floração. Mas o que ficou claro é, ali, mais ou menos ali no enchimento do cacho, vai ser uma aplicação e a outra respeitando o período de carência. Chegou a um desespero que o pessoal pensava assim, teve muitos produtores que fizeram, o Folicur é 15 dias? 15 dias. Com 7 dias eu vou entrar com Manzate ou vou entrar com Amistar? E depois ainda, às vezes, a glomerela ainda estava ali no campo, o pessoal entrava com Captan 2, 3 dias antes da colheita, para vocês pensarem no desespero que estavam os produtores. Entretanto, depois ficou provado, o Captan, Folpan, esquece. Tem que ser usado até 1 mês antes da colheita, porque interfere depois no processo fermentativo. Então, está fora. E ficar fazendo aplicações muito próximas da colheita, problema de resíduo. Aí o pessoal, e agora? Como é que nós fazemos? Mas vamos lá. Isso aqui também, severidade da podridão da uva madura, cultivar moscato, tá? E aí nós começamos a testar produtos, por exemplo, o Midas, que é o Famaxadone mais Mancozeb. Foi feita a aplicação, dose 1,2, 1,6 e 2 quilos por hectare. E comparamos com o Folicur. Ou seja, não deu diferença significativa, mas a gente continuou aqui com o Folicur. Por quê? Ficou aqui ao redor, a severidade, ao redor de 2,5%, 3%. Para nós, aceitável. Mas eu quero usar o Midas. Pode utilizar. Isso aqui é a testemunha, ou seja, deu quase 30%.
Um outro tratamento nós testamos, o Manage, tá? Manage mais Capta, Capta, Folicur, testemunha. Ah, não deu diferença em relação ao Capta, mas depois veio aquela história que eu falei para vocês, interfere no processo fermentativo. Algumas vinícolas que o pessoal tinha utilizado falavam, mas a gente já colocou a levedura e não ocorre o arranque. A gente coloca mais levedura e não ocorre o arranque. Aí a gente simplesmente esquece, não vamos utilizar nem o Capta, nem o Manage mais Capta. E só o Manage não foi suficiente. É um excelente produto para antracnose, porém para a podridão da uva madura não foi adequado. Depois, o que nós fizemos? Testamos vários tratamentos. Aí estava entrando o quê? O Cabriotop. Ali por volta de 2006, 2007. Isso daqui, o que foi? O 1 aqui, pessoal, foi 4 aplicações de Cabriotop, começando ali na floração. O 2 foi 3 aplicações, o 4, 2 aplicações, o 5 era aplicação de Cabriotop intercalado com caramba, para não usar só o Cabriotop. O 5, Cabriotop caramba, mais 2 de cada uma, 2 de Cabriotop, depois 2 de caramba. Tratamento 6 foi 2 aplicações de Cabriotop e 2 de caramba, ou seja, um foi sequencial, o outro foi intercalado. O tratamento com o Folicur e a testemunha. Aqui ficou o tratamento do Folicur ao redor de 15%, e os outros tratamentos ali com Cabriotop ficaram baixos. Opa, esse produto é interessante. Tá? Ah, mas por que começou a subir o Folicur? Surgimento de resistência. Por que o Benlate caiu fora? Foi usado durante a década de 80, década de 90. Por que ele sumiu? Surgimento de resistência por parte dos fungos. Quando você tem só um produto e você fica utilizando ele direto, tem resistência. Eu digo lá no sul, tem alguns produtos que a gente já fez um levantamento na região. Por exemplo, nós temos problema de podridão cinzenta causada por botrites. E aí, simplesmente, são poucos os produtos disponíveis. É o quê? É o tiofanato metílico, tá? Pirimetanil, iprodione e o prosimidone. E recolhemos isolados em vários municípios. Tiofanato metílico tem uma alta quantidade de isolados resistentes. Pirimetanil, na última avaliação, já tem vários casos surgindo. Ou seja, todos esses produtos são grupos de risco. Porém, o que acontece? O uso frequente, você vai tornando os fungos resistentes, produtos sistêmicos. E aí, simplesmente, aqui o Folicur, que foi utilizado durante ali uns 5, 6 anos, mas ele é em todo lugar? Não. Às vezes aqui, vocês em Jundiaí, em Dayatuba, utilizaram pouco, pode continuar utilizando. Agora, na nossa situação lá da Serra Gaúcha, foi utilizado muito, aí simplesmente começou a perder o efeito. Por quê? Porque ele é só o tebuconazole, só é o fungicida sistêmico. Já o Cabriotop é uma mistura, piraclostrobin mais o metirão, ou seja, ele já vem misturado com um produto de contato para diminuir o surgimento da resistência. Vamos lá. Aí o que eu fiz? Eu peguei o Folicur, comparei com o Cabriotop num outro ensaio no ano seguinte. E praticamente deu diferença. Opa, então esse daqui vai passar a ser o nosso produto padrão. Vamos lá. Desculpa, o primeiro era a incidência, ou seja, o número de cachos que tinham a presença da glomerela, tá? E quando eu falo em severidade, é a quantidade do cacho tomado pela glomerela. Aí, quando você está utilizando ali o Folicur, ficava ao redor ali de 5%, mais ou menos, do cacho com glomerela. E o Cabriotop ficou ali ao redor de 1%. Ou seja, acabamos adotando ali o Cabriotop como produto padrão. E aí vem uma pausa para a gente pensar um pouquinho, pessoal. Desculpa. Andou sozinho aqui. Pessoal,
Estamos fazendo aplicações de produtos. O mundo está mudando. E já vem mudando já nesse milênio aqui, desde os anos 2000, o pessoal está pensando, espera aí, vocês fizeram aqui um grupo com várias perguntas ali, para o pessoal técnico, para os produtores, para as lideranças. A pergunta que eu faço aqui é: como o consumidor enxerga o tema com relação a resíduos de agrotóxicos? Eu, como consumidor, eu quero consumir produtos sem agrotóxicos. Eu me dou o direito, eu estou pagando, tá? O que exigem os mercados compradores? Agora que está entrando a rastreabilidade, tudo, está ficando mais complicado ainda. Ou seja, o mercado comprador, seja a CEAGESP, seja as redes de supermercado, isso daqui que está acontecendo agora aqui já vem acontecendo há vários anos na Europa. Vem acontecendo há vários anos nos Estados Unidos. Ou seja, eles querem produtos que eles não corram o risco de uma fiscalização lá, fazer a detecção, tem resíduo de agrotóxico, você é culpado, e de quem que você comprou? Ou seja, aquela multa solidária. O que exigem os países compradores para quem manda para fora? É a mesma coisa. Tinha vários sistemas, Eurep Gap, Global Gap, produção integrada. Eles querem produtos que não ofereçam riscos à saúde, as boas práticas agrícolas. O que os nossos concorrentes estão fazendo? Vocês falaram aqui há pouco, porque vem a uva lá de Petrolina para cá, e aí simplesmente é um concorrente. E o que eles estão fazendo lá? Eles estão preocupados com relação a resíduos, porque aquela uva que é produzida lá, o mercado de destino é lá fora. Agora, deu algum problema, ou choveu demais, apareceu um pouco mais de podridão, manda para o mercado interno. Só que os tratamentos, eles tomaram o máximo cuidado, eles são altamente profissionais. Eu conheço alguns empresários de lá, ao ponto de empresário falar, eu tenho esse meu diretor aqui, certa vez eles estavam em Jales, lá na nossa estação da Embrapa, esse aqui é o responsável pelo mercado americano, esse daqui é o mercado europeu, esse daqui da Ásia, e eles sabem, a população do mundo, eles têm gostos diferentes. Essa uva aqui, os americanos gostam, mas o pessoal da Ásia não gosta. Ou seja, eles são altamente profissionalizados. Mas isso é uma ameaça para a gente? Não, não é uma ameaça, mas a gente tem que aprender também com eles. Produzir com boa qualidade. Como é a sensibilidade física das pessoas, o consumidor, em relação aos resíduos? Eu digo com relação à sensibilidade. Vocês falaram aqui também, nós queremos produzir suco para merenda escolar. Vocês vão querer dar para merenda escolar um suco com resíduo de agrotóxicos? Nem pensar. Você acha que essa preocupação não tem lá no Rio Grande do Sul? Quantas reuniões nós participamos? Pensando em quê? Produzir sem resíduos. Porque se isso vai para a imprensa, vai para a televisão, tudo, está contaminado, acabou, ninguém vende mais nada. E aí, simplesmente, nós fizemos a lição de casa. Eu fazia parte de um grupo técnico da Alvibra, União Brasileira das Vinícolas, juntamente com o Ibravin, e nessas discussões vamos fazer análise de resíduos, vamos monitorar, vamos fazer cursos de capacitação para os produtores com relação a agrotóxicos, justamente para a gente não correr o risco de produzir uvas com resíduos. Falei das crianças, e os idosos também não são sensíveis, às vezes mais sensíveis do que nós, que temos ali a meia-idade. Ou seja, nós temos que se preocupar com isso. Isso não pode ser uma ameaça, tem que ser uma oportunidade. E resíduos de agrotóxicos, pessoal, é não respeitar o período de carência, é utilizar produtos sem registros para videira, utilizar produtos oriundos do contrabando. Isso aí foi um tema lá no Rio Grande do Sul, porque fica próximo ali do Uruguai, da Argentina. Aumento da dose recomendada. Às vezes o pessoal não controlou.
ou às vezes já tem um fungo resistente, vou colocar mais um pouco para ver se mata. E aí acontece o seguinte, todos os cálculos ali, para todos esses produtos, são baseados na utilização da dose da bula. Aplicação demasiada de produtos, mistura indevida de produtos. Estiagem é um problema, sim, porque às vezes a chuva também ajuda a lavar os resíduos. Mas eu tenho cultivo protegido. Então preste atenção direito nos produtos que vocês estão utilizando, porque a carência aumenta. Se eu estou usando um Captan debaixo do plástico, é um dia de carência para uva de mesa. Debaixo do plástico, se você coletar com 21 dias, você ainda tem resíduos acima do limite máximo de resíduos. Por isso, pessoal, tomem cuidado. Eu sei que vocês usam pouco. Pelas conversas com os produtores, é muito menor do que nós utilizamos lá no Sul, é muito menor do que o pessoal usa em outras regiões do Brasil. Entretanto, todo cuidado é pouco, porque a gente está produzindo alimento, e alimentos a gente tem que ter segurança. E também a questão de produtos de deriva. Já teve um trabalho, 2006, 2007, vinhos da Europa contaminados por agrotóxicos. E foi até em vinhedos orgânicos. Daí o pessoal foi estudar, é que os vinhedos são muito perto um do outro. Aí o seu vizinho aplicou, você pode fazer organicamente, foi por deriva e acabou contaminando. Ou seja, quando a gente está pensando em agricultura, a gente tem que pensar no coletivo, que também foi falado há pouco naquela discussão que vocês estão falando aqui. Porque, pensa o seguinte, eu tenho um vinhedo, o senhor tem aqui do meu lado. Se eu não fizer o controle da glomerela, lamento, o senhor vai ter uma pressão de doença na sua propriedade, porque isso já aconteceu várias vezes lá no Sul. Às vezes o produtor, nem vou controlar porque não vai adiantar. O vizinho ralou bastante, por quê? Porque você vai recebendo aquela quantidade de esporos do fungo no teu vinhedo. Ou seja, a gente tem que pensar a coletividade. Mas vamos lá. Aí, naquelas discussões, surgiu o quê? Todo ano a gente estava fazendo o quê? Uma grade de agrotóxicos, onde a gente colocava os produtos para o produtor, isso era distribuído, era feito mais de 15 mil exemplares, tá? Que era patrocinado pelo Ibravin, e aí a gente tinha o intervalo, o intervalo de carência, período de segurança, tá? Só que alguns produtos, por causa de resíduos, o valor era maior, que tinha um intervalo de segurança ou de carência sugerido. Por quê? Porque lá nós temos muitas empresas que exportam para outros países. E, às vezes, o limite máximo de resíduo daqui do Brasil é maior do que o de outros países. Às vezes, outros países são mais severos. Aí, se eu respeitar o período de carência de um determinado produto, que aqui é 7 dias, dentro da nossa legislação, o limite máximo de resíduo que eu vou encontrar nele está ali abaixo. Porém, quando eu estou exportando, e aconteceu muitos casos, simplesmente é maior. Aí o container retornava. Para não acontecer isso, tinha esse período de carência sugerido. E aí as vinícolas ali orientavam lá os cooperados, os produtores, as associações, davam a orientação para quê? Para a gente estar dentro, para a gente estar enquadrado, para não ter problema com resíduo. Mas vamos lá. Aí, baseado nisso, a gente começou a pensar, não podemos usar os fungicidas convencionais próximo da colheita. Então, agora a gente tem que começar uma nova linha de pesquisa usando produtos alternativos. E aí? Mas eu precisava testar com alguns produtos padrões. Pegamos o Cabriotop, que é o nosso produto padrão, tinha surgido o Amistar Top, que é a mistura do azoxastrobin mais o difeconazole. Pegamos Cabriotop, misturamos com Serenade. Pessoal, nas 3 primeiras aplicações, sendo que o Cabriotop e o Amistar sozinho ali, respeitando o período de carência aqui, mas todas as aplicações nós misturamos ali o Serenade, Timorex Gold, Soil 7
uma aplicação com Soil-7, outra com Nemalt, e mistura com Cabriotop, sendo que essas duas últimas aplicações, ou seja, que tem mais ou menos um mês antes da colheita, foi feito só com esses biológicos. E no caso ali do Cabriotop, ali, ele parou aqui. E aí, simplesmente, a gente foi depois fazer a avaliação. Não deu diferença, tá, significativa entre os tratamentos. Ou seja, se você fizer a aplicação ali bem com Cabriotop e parar aos 30 dias antes da colheita, perfeito. Ele vai controlar a glomerela? Vai. Tá? Mas, se você tem ali, estou preocupado e tudo, quiser misturar com um produto biológico que é permitido em agricultura orgânica, você pode, simplesmente, quando tiver no mês final, você usar só o Soil-7 ou o Nemalt, ou só o Soil-7. Controla? Controla. Tá? Mas aí a gente continuou com outros produtos. Na última safra, pessoal, o que nós fizemos? Vamos aumentar mais ainda o período sem a utilização de fungicidas. Nós paramos aqui com 60 dias antes da colheita. Tá? Tinha parado no dia 14 de janeiro desse ano, lá no início do ano. Paramos com o Cabriotop. E depois, o que nós fizemos? A cada 15 dias, a gente fazia aplicação com biológico. Aqui está Cabriotop mais EcoShot, ou Cabriotop mais durável, porque nós misturamos aqui. Mas, se você me falar, Lucas, precisa? Não. Você pode usar só o fungicida até aqui, 60 dias antes da colheita. E depois, a cada 15 dias, você entra com um desses produtos aqui. Ou Serenade, ou Durável, EcoShot, são tudo bacilos, permitidos em agricultura orgânica. Soil-7, Nemalt, ou a mistura do Soil-7 e Nemalt. E aí a gente, depois, no mês final, semana a semana, eu ia no campo fazer a avaliação das doenças. Isso foi feito na vinícola Miolo. O ensaio anterior também foi feito na vinícola Miolo. Num vinhedo onde o agrônomo lá falou assim, é a pior uva que nós temos porque dá a maior incidência de glomerela. No primeiro ano, quando eu mostrei isso aqui para vocês... Mas, Lucas, você não tinha falado que era 4 aplicações? É que o agrônomo lá, que é um dos mais capacitados que tem lá em Bento Gonçalves, o agrônomo Ciro Pavan, disse assim, não, ali a gente não consegue controlar. Daí eu fui, não, vou controlar, isso aí é um desafio meu. Por isso que foi, assim, várias aplicações ali. Depois que a gente teve os resultados, pensei, peraí, não é tão negro assim. Aí o que nós fizemos? Vamos diminuir essas aplicações e vamos deixar mais longe as aplicações com fungicida. E aí veio o resultado. Isso daqui é a testemunha, pessoal. Na primeira semana, segunda semana, terceira e quarta semana. Fazendo a utilização daqueles produtos, praticamente, pessoal, ficou abaixo de 10% o índice de doença. Sob controle? Sim. Esse último aqui foi a aplicação ali do Cabriotop e depois entrei com o Durável, que é também um bacillus. E assim, aqui embaixo, tem todos a descrição de cada um dos tratamentos. Tem lá com Serenade, tem com Nemalt, com Soil-7, ou seja, controla. Numa área com alta pressão de doença. Vamos lá. E aí o somatório dessa doença toda aqui, semana a semana, a gente calcula o que a gente chama a área abaixo da curva de progresso de doença. Ou seja, o resumão, qual que é o resumão? É esse daqui. Testemunha, tá? E aí vem só o Cabriotop, parando ali, tá? Que eu falei para vocês, ali com 60 dias aí eu paro, e aí simplesmente eu tenho aqui esses outros produtos que foram utilizados depois a cada 15 dias. Praticamente,
a gente controla a doença. E não fica resíduo algum. É isso que a gente quer. Ou seja, não é o bicho a glomerela. Tá? Isso aqui é uma sugestão de produtos, são os fungicidas presentes. Existem outros registrados, mas esses produtos foram os que nós já testamos, que pode ser utilizado como padrão. Tá? Quando a nossa recomendação é na floração, para não ocorrer ali a podridão lá do pedicelo, grão-ervilha, depois antes do fechamento do cacho e 30 dias antes da colheita. Ah, Lucas, mas se eu usar os biológicos? Então, se você fizer os biológicos, você pode parar pelo menos 60 dias antes e o restante você usar só os biológicos. Nessa safra, o que nós vamos fazer? Vamos ampliar esses 60 dias. Esses 60 dias já vai passar ali para 80 dias. Ou seja, vamos parar mais cedo os fungicidas. É assim, por exemplo, eu acompanho muito uma associação lá na Austrália e eles fazem isso. Os produtos vão até um determinado momento, depois o pessoal não usa. Por quê? Porque eles exportam para o mundo todo. E é aí que a gente tem que copiar. Vamos lá. Podridão cinzenta ou botrytis, pessoal, é aquele bolor que às vezes ocorre ali atacando o cacho, na fase ali de maturação. Em algumas uvas americanas, nós temos lá na serra, às vezes atacando as folhas, os ramos. Pode atacar tanto viníferas quanto americanas ali, a Rax. Tá? Diferença entre essas duas doenças é importante, porque eu já vi produtor perdendo 100% da produção porque ele estava usando os fungicidas errados. Ele achava que era míldio, só que era podridão cinzenta. As manchas de míldio, vocês conhecem aquela mancha de óleo, mancha amarelada, que depois fica necrótica. As manchas são espalhadas, enquanto no botrytis concentra sempre próximo da nervura, das nervuras, ou às vezes próximo do bordo da planta. Olha aqui na parte de cima e na parte de baixo. E no caso do míldio, simplesmente as lesões não necessariamente ficam próximas da nervura, e quando você vira a folha embaixo, você vê a esporulação do fungo. No caso do botrytis, você não enxerga. É uma mancha castanha. O ciclo do botrytis também ele perdura nos restos culturais, tá? E no caso de americanas, quando ataca ali os ramos, as folhas, ele vai sobreviver de uma safra para outra. Uvas atacadas por oídio, tá? Ocorre o rachamento das bagas e o que acontece? Simplesmente os cachos ficam mais suscetíveis para a ocorrência de botrytis, então é importante controlar o oídio para você não ganhar indiretamente o botrytis. Aqui mostrando ali o ataque em uvas viníferas. O ataque durante a floração causa o abortamento das flores, ou seja, você vai ter menos produção, acaba secando completamente. Aqui, quando você pega uma lupa de 10 vezes, de 10 aumentos, você observa esses fiapos aqui, é o quê? É o micélio do fungo. Por que ocorre o abortamento, pessoal? É porque o micélio, ele segura a calíptra. Não saindo a calíptra, não ocorre a polinização. Por isso que a flor acaba abortando. E aqui a esporulação depois do botrytis. Aqui um outro detalhe. Testamos vários produtos. Na época, o nosso padrão, na 2001, 2002, o Mitos ainda não estava, que é o pirimetanil, não estava registrado, daí o pessoal nos procuraram. O padrão era o quê? Derosal, parente, que é o carbendazim, parente do Benlate, mas o Benlate foi utilizado no passado para o botrytis, mas devido à utilização constante, esses produtos desapareceram, ou seja, praticamente o fungo é resistente, tá? Que a gente chama de resistência cruzada, e aí simplesmente, esse é um trabalho ali de 2013, 2014,
Onde foi testado? Aqui o Mitos, foi utilizado o Colis, 1 litro, 1,5 litro. O Colis mais o Serenade, só o Serenade é testemunha. Não teve diferença significativa, tá? A incidência ficou ali, usando só o Serenade, ficou ali ao redor de 22%, tá? Isso, a incidência, número de cachos que tinha algum sintoma do Botrytis. Mas quando a gente vai olhar a severidade, praticamente todos os tratamentos ficou abaixo de 10%. Ou seja, dá para usar o Colis, dá para usar o Mitos, tá? O Serenade é uma boa opção, porque ele é permitido também na agricultura orgânica, daí não teria grandes problemas e não teria resíduo, tá? Ou seja, existem esses produtos aqui que nós recomendamos, quando? Na floração, antes do fechamento do cacho e 30 dias antes da colheita. É parecido com a glomerela, só que a glomerela ainda tem aqui no grão ervilha, ou seja, 3 aplicações é suficiente. Por que durante o fechamento do cacho? Porque depois que o cacho fecha, às vezes a semente do fungo está no interior do cacho, e quando o produtor faz a aplicação, o produto escorre para o lado de fora, e a podridão vem de dentro para fora. Por isso que é importante fazer antes do fechamento do cacho. E a última doença, pessoal, mancha das folhas. Não sei se vocês têm problema com a mancha das folhas. É uma doença de final de ciclo. Não ataca uvas viníferas, as variedades viníferas são resistentes. Uvas americanas e híbridas são suscetíveis. Bordeaux é a mais suscetível. Ataca Isabel? Ataca Isabel. Ataca Niágara? Concord? Ataca. Ou seja, só que o produtor, muitas vezes, ele só dá atenção na produção ali, até a produção do cacho. Produziu o cacho, foi para a praia, depois, digamos que ele tire os cachinhos. O máximo que às vezes ele faz é o seguinte: depois da colheita vai entrar com algum cobre. Só que cobre não tem um bom efeito no controle da mancha das folhas. É aquela mancha castanha com halo amarelo. Conforme vai desenvolvendo, as manchas vão se coalescendo e depois ocasiona o quê? A queda precoce da folha. Aqui é só mostrando aqui a cara do fungo. Tá? Quais são os danos? Qual a importância da mancha das folhas? Enfraquecimento da mancha, da planta, desculpa. Pense o seguinte, pessoal. Até a produção do cacho, as reservas estão sendo acumuladas, estão sendo direcionadas para o cacho. Depois que você colher o cacho, a planta precisa acumular reservas no tronco e nas raízes. Quanto maior a produtividade ou a produção, mais tempo ela precisa acumular para ela sobreviver ao inverno, ter uma boa brotação na safra seguinte, ter um bom vigor. Agora, se ocorre a desfolha precoce, não ocorre o acúmulo de reservas. E a tua planta vai definhando ano após ano. Por isso, é importante fazer o controle da mancha das folhas. Redução da resistência a baixa temperatura. O que, Lucas? Baixa temperatura, mas a parreira em outros países aguenta até menos 30 graus abaixo de zero? Sim, aguenta menos 30 graus abaixo de zero se ela estiver dormente. Se ela tiver com a seiva circulando, com 0 graus, 1 grau, congela a seiva dentro dos vasos do floema. Que lá nós temos também uma doença, que não é a mancha das folhas, que a gente chama escurecimento da casca. A planta, qual é o sintoma? Antes das outras plantas normais brotarem, ocorre a brotação dessas plantas, que depois ali, por volta de setembro, outubro, de repente morre de uma vez. Mas você pega o canivete, tira aquela casca seca, você vai olhar na parte de baixo, está toda amarronzada. Ou seja, os vasos foram congelados. Uma colega fisiologista da Embrapa Clima Temperado, lá em Pelotas,
Certa vez, ela no mês de maio, ela tirava ali pedaços ali do caule de plantas, que o produtor dizia, essa vai morrer por escurecimento da casca, essa daqui está normal. Essas plantas ali, a gente observava uma diferença gritante nos hormônios. As plantas normais tinham o ácido abscíssico alto e o ácido indol acético baixo. O ácido indol acético ele favorece o crescimento e o ácido abscíssico a queda da folha para a planta entrar em dormência. Já naquelas plantas que depois acabaram morrendo, elas tinham o quê? Ácido indol acético alto, ácido abscíssico baixo. Ou seja, a seiva continuava circulando. Daí dava uma geada e aí simplesmente lesionava os vasos. E isso daí é ocasionado também pela mancha das folhas. Porque a maior parte dos casos, 98% ou 99% é uvas americanas, não é viníferas. E viníferas não tem mancha das folhas. Estão me entendendo? Então, pessoal, é importante fazer o controle. Redução do vigor e brotação, eu falei para vocês. Redução do acúmulo de carboidratos, ou seja, não vai acumular no tronco e nas raízes. Impacto negativo no florescimento, na próxima safra. Menor rendimento, menor maturação dos ramos. Já teve produtores que me ligaram ali, Lucas, já em maio, junho, os ramos ainda estão verdes. O que eu faço? O que eu aplico? Não aplica nada. Ou seja, os ramos não amadureceram direito. Estimulação da brotação no final da safra, que é bastante comum. A Bordeaux nossa é colhida por volta do dia 10, dia 15 de fevereiro. E às vezes, ali no final de fevereiro, praticamente a folha já está desfolhada. E aí começa a brotar, folha pequena, vai crescendo, só que a folha, só quando ela atinge um determinado tamanho, ela começa a fazer fotossíntese. E o que acontece? Depois vem uma geada, ela cai. Ou seja, e essa folha, para crescer, ela vai utilizando as poucas reservas que a planta acumulou. Veja o problema. Menor enraizamento de estacas, pega estacas de uma planta que teve a desfolha, você coloca para enraizar, ela tem menor enraizamento, redução da vida das plantas, afeta a recuperação das plantas e maior suscetibilidade a outras doenças. Isso aqui é uma série de tratamentos que nós fizemos nos últimos anos, nos últimos 4 anos, pessoal. Geralmente a gente usa cultivar Bordeaux, porque é bastante suscetível, um ensaio, uma utilizando parcelas menores, outra utilizando turbo. Usamos também a cultivar Isabel precoce, tá? Dose do produto, dose normal. Destaco aqui, o cúmulos aqui é enxofre. Bordeaux não gosta de enxofre. Mas aí a gente usou para depois, num outro ensaio, a gente foi diminuindo a dose de enxofre. Tá? E tem também, de um outro ano, também mais uma quantidade grande de produtos que foram testados, muitos triazóis, indutores de resistência como o Agromós. O Soiocet entrou de novo. Aqui o cúmulo já entrou com 1/4 da dose, é 300 gramas, nós usamos 750 miligramas. Tá? Vamos lá. Isso aqui, essas primeiras aqui, pessoal, calda bordaleza, hidróxido de cobre, oxicloreto de cobre. Depois da testemunha, eram os que tinham maior incidência ali de mancha das folhas, e maior severidade. Depois os outros produtos foram ali, o Coppercrop mais o Soiocet. O Soiocet é até também um indutor de resistência. O Mancozeb, um triazol, um enxofre, ou seja, um produto barato, enxofre, não para Bordeaux. Para qualquer outra variedade, pode utilizar, que funciona brilhantemente e é barato. Tá? Só não pode ser usado antes da colheita. Se for para fazer vinho, vai ficar com gosto de ovo podre. Se for na uva, depois o pessoal vai dizer, tem resíduo de agrotóxico, pela cor amarela dele. Os triazóis, de um modo geral, esses 3 aqui também controlaram. Tá? O Boscalida mais o Clesox metílico Alcolis também manteve ali os valores aceitáveis.
Tá? Na Isabel precoce, pessoal, aqui é a incidência, tanto coles quanto a mistura de Cooper Crop, mais soil 7, quanto enxofre, funcionou. Isso aqui é o valor da testemunha. Isso daqui, os outros tratamentos que nós usamos, o caramba, que é um triazol misturado com Gigamix Plus. Gigamix Plus é um pó de rocha, ou seja, de um modo geral, os tratamentos ali, eles tiveram uma área abaixo da curva de progresso de doença. Aceitável comparado com a testemunha. Aqui outros tratamentos aqui, por exemplo, aqui o Serenade também foi utilizado. Ou seja, existem vários tratamentos para o controle da mancha das folhas. Em suma, um resumo, pessoal. Podridão do cacho. Momento da aplicação, floração, grão-ervilha, antes do fechamento do cacho, 30 dias antes da colheita. Isso é o resumão aqui da palestra. Pensando em glomerela, tá? Posso usar só fungicidas, mostrei para vocês ali os mais eficientes. Posso usar o fungicida mais os biológicos e posso usar o fungicida até uma determinada fase e depois usar os biológicos existentes no mercado. Tá? Nada substitui a eliminação dos cachos mumificados, pessoal. Mancha das folhas, 2 a 3 aplicações após a colheita. Se for ali antes da colheita, use produtos biológicos, por exemplo, o Serenate, tipo um Agromos, que funciona. Agora, dá para esperar colher e depois fazer a aplicação, aí você tem toda uma gama de produtos. Ou seja, a cada 15 dias, 2 a 3 aplicações, você vai segurar essa folha durante um bom período. E o produto precisa chegar no alvo. Porque se não chegar no alvo, pessoal, se eu estou pensando na glomerela, ele tem que revestir todo esse cacho. Não adianta pegar nas folhas. O alvo não é as folhas. Não vai ser aplicação nas folhas que ele vai depois translocar para o cacho. Produtos alternativos. Tem vários produtos hoje no mercado. É possível agricultura orgânica? É. Viticultura orgânica? É. Se vocês me perguntassem isso aqui há 5, 10 anos atrás, eu ia falar é difícil. Mas hoje existem bons produtos. Uma série de produtos, todos esses biológicos, são bacilos. O Timorex Gold é um óleo essencial, eles importam lá de Israel, tanto para botrites, para oídio. Tá? Pois não. Você fez um comentário do pó de rocha. Por que o pó de rocha? Porque é rico em silício e cálcio. Quando eu fiz essa aplicação, é que alguns fungos, por exemplo, do Botrytis, um excesso maior de cálcio, você inibe as enzimas do fungo. Por isso que eu acabei usando nessas aplicações. Você pensa o seguinte, o silício, em algumas culturas, ele deixa o tecido mais resistente. Aí nós testamos tanto ali na mancha das folhas, quanto para umas outras doenças que nós testamos, foi testado. O que acontece? Ele funciona, sozinho não. Ele tem que ser associado com algum fungicida. Tranquilo? Já estamos acabando, pessoal. Depois vocês podem fazer as perguntas para essas doenças ou se tiver dúvida de outra doença. Então tem uma série de produtos, tá? O que nós queremos é uma uva sadia, isso aqui é uma Cabernet Sauvignon. Ou seja, a mensagem que eu deixo para vocês, cada dia é uma nova oportunidade para fazer a diferença. Vocês podem fazer a diferença. Foi falado várias coisas, inclusive indicações geográficas. Há necessidade do que? Não basta só querer. Essas são as minhas palavras finais. Não basta querer, é preciso agir. Porque se você ficar querendo, eu posso sentar numa cadeira, cruzar os braços e dizer, eu queria isso, eu queria isso, eu queria isso. Vai se concretizar? Não. Ou seja, há necessidade do quê? Ação, pessoal. Basicamente, era isso. Estou à disposição. Desculpa ali que foi meio a toque de caixa. Qualquer dúvida, estamos à disposição, pessoal. Obrigado. Bom,
Lucas, eu queria te agradecer. Já assisti várias vezes sua palestra. Você é sempre muito profissional. Eu gosto muito de te assistir falando. E é uma lembrança porque você fez a diferença hoje pra gente. Obrigada, viu? Pessoal, você coloca para mim, por favor, dos expositores? Naquela apresentação de fundo tem os expositores. Eu queria só dar uns recados. Rafa, vamos finalizar comigo? Queria dar alguns recados, então. Queria, em primeiro lugar, agradecer a presença de vocês. Esse evento foi pensado, trabalhado muito tempo para, de fato, ter isso aqui que a gente teve hoje. Um monte de gente que estava, de fato, empenhado em ouvir o que o pessoal veio dizer. E eu quero deixar sempre a Enoconexão, a gente também falando em nome do circuito, à disposição de vocês. Vocês têm nossos e-mails, vocês têm... Quem não tiver meu contato, do Rafa, enfim, a gente está sempre à disposição. No que a gente puder ajudar, essa é uma das nossas missões que a gente quer, de fato, fazer a diferença. E a gente não pode deixar de falar... Coloca naquele que tem os expositores, por favor. A gente não pode deixar de falar, a gente falou bastante do circuito aqui, mas a gente também teve... Só um minutinho. Enfim, a gente também teve parceiros que foram muito importantes para a gente. Aí, para. Que foram muito importantes para a gente conseguir fazer esse momento acontecer. Então, são pessoas, por exemplo, a Campo Limpo, corretora de seguros, acreditou nesse evento desde o ano passado e são nossos parceiros de vida, porque são nossos amigos, mas também são nossos parceiros aqui. E a gente acha que essas empresas que de fato apoiaram esse evento, que ele é gratuito, que ele tem uma missão de fato de trazer informação, essas empresas precisam ser reconhecidas. Então, eu gostaria de falar de uma por uma para vocês. Sicredi também, desde o ano passado, é nosso parceiro, apoia a gente, apoiou essa ideia desde o começo e merece ser falado e lembrado. O Sindicato Rural de Jundiaí, junto com a FAESP, né, que são ligados, também apoiaram a gente, ficaram junto com essa ideia também. Esse ano que eles entraram com essa parceria junto, mas eu acredito que vai ser uma parceria bem duradoura. E os hotéis, que são nossos parceiros, o Ibis Budget e o Adágio, que são da rede Accor, né? Accor que chama, enfim, também são nossos parceiros, estão junto com a gente. Preciso falar e agradecer especialmente, tanto por estarem aqui, mas também por todo o carinho que eu tenho por eles, pelo pessoal do Instituto Federal, tanto de São Roques, na pessoa do Fábio e da Maritê, que estiveram aqui hoje, de Bento Gonçalves, que foi a minha casa também, que está o Cury aqui hoje representando, e de Urupema, que tem a Mariana, que também foi minha professora e que está aqui hoje também junto com a gente. Embrapa, que também foi um pouquinho minha casa, que eu fiz estágio lá. Hoje a gente teve aqui o Dr. Celito, o Lucas, e também a gente tem sempre o apoio do Protas em tudo que a gente faz, que é o chefe geral. E também a gente tem o apoio aqui do pessoal da Embrapa, também aqui, não só da Alvivinho, mas também Embrapa Territorial, monitoramento por satélite. Na Embrapa, no Centro de Viticultura, com o Dr. Dimas, também está sempre junto com a gente em todos os eventos que a gente faz. Então, eles merecem também muito serem lembrados. Governo do Estado de São Paulo, que nos proporciona ter a Adriana Verde, ter José Luiz Hernandes, a Mara Moura, enfim, todos os pesquisadores da APTA, que, de fato, fazem muita diferença. Nem vou falar muito, senão eu choro. A minha mãe, meu pai, né? Bom, enfim. E eu queria falar dos nossos expositores. A gente chamou algumas empresas que a gente tem muito carinho também, que a gente sabe que sempre apoiam, não só os nossos eventos, mas todos os eventos ligados à agricultura que tem na nossa região. Então, essas empresas a gente chamou uma por uma para estarem aqui junto com a gente hoje, e elas precisam ser lembradas e precisam ser faladas aqui uma por uma. A Irrara, que, na pessoa do Reis, sempre apoia a gente em tudo que a gente faz, que esse ano que eu conheci ele, mas que, assim, já tenho um puta carinho por ele. O Marcelo, da Delta Fértil, que eu não preciso falar nada, está sempre junto também. Capivari Madeiras,
Foi um contato recente que a gente tem, mas eu tenho certeza que também vai ser uma parceria bem longa. Eletroplastique, a Roberta, quero te agradecer. Corremos pra caramba para conseguir fazer esse evento acontecer, mas tenho certeza também que nossa parceria vai longe por aí. A Vitácia Brasil, o Otávio está aí representando eles. Quero agradecer também, em nosso nome, ao Murilo também, que também encabeçou tudo isso. Agradecer a vocês. A Ishida Irrigação também. Corremos, né, Daniela? Mas deu tudo certo, graças a Deus, está tudo certo aí. Então, vocês também, por favor, estejam... visitem, passem por esses fornecedores. Policorte, também a Ana, o Neto, que eu te agradeço também estar aqui com a gente, que também é um fornecedor mais para a parte de amanhã, né, do que para hoje, mas também está aí. Eu acredito que também tem alguma solução para uva, né, que são das caixas de papelão. Bud Brasil, um contato também recente, mas que está aí, apoiou a gente desde o começo, se prontificou a vir, está presente, veio lá de Videira, Santa Catarina, para estar aqui junto com a gente hoje. E a Amazon Group também, que hoje está na pessoa do Abel e do Buffon, que estão aqui, e que eu agradeço, de fato, a presença por também se deslocarem lá do Rio Grande do Sul para virem para cá e apresentarem também um pouco dos produtos para a gente. Hoje nós temos uma estrutura ótima aqui no estado de São Paulo, mas ainda muitos, principalmente da parte enológica, a gente depende muito ainda de fornecedores do Rio Grande do Sul, que são nossos parceiros, sempre estão junto com a gente, entre todos os outros que a gente tem também. E é o meu marido, né, amor? Obrigado, gente. Amanhã tem mais um pouquinho. Ah, e eu preciso só falar mais uma coisa, que eu não sei se vocês viram, mas uma coisa que, assim, a gente sabia, mas que surpreendeu muito a gente. Vocês viram que está tudo florido, né? Tudo lindo aqui na nossa entrada e tudo mais. Isso foi uma parceria que a Sakata fez com a gente. E hoje o Sérgio está aí. Tem as flores aí. Eu não lembro o nome dessa flor. Sampatins. Mas como? Empatins. Sampatins. Enfim, gente, são essas flores lindas que estão aí. Hoje o Sérgio veio aqui. A Sakata é uma parceira muito forte nossa, também na pessoa do Hiro, que fez esse meio campo entre a gente. Também quero agradecer ao Hiro, que também sempre ajuda a gente. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais uma observação. Para não ter essa fila toda de credenciamento hoje, amanhã vocês podem vir com o mesmo crachá, que vale da mesma coisa, não precisa fazer credenciamento de novo, tá? Esperamos vocês. Amanhã a gente tem o Didu Russo falando de vinhos naturais. A gente tem a Mariana Dulles falando de outros produtos que vão agregar valor à agroindústria ligada à uva. E o Dr. Celito Guerra falando de protocolos de vinificação. E o Avelino, da R-Cork, falando sobre a importância e a qualidade das rolhas. Então, são tópicos também que a gente elencou a dedo, que a gente escolheu pessoas a dedo para vir aqui conversar com a gente. Tá certo? Agradeço muito a presença de vocês. Gente, e até amanhã. Todas as palestras, depois elas vão estar disponíveis no YouTube, tá? Para quem quiser assistir, quem não pôde vir, tá? Quem perdeu. Então, na página do Plantar em Casa, então, vai ter todas as palestras disponíveis. Só um número curioso, hoje a gente teve aqui, então, 227 pessoas, tá, participando desse momento, que para a gente é extremamente importante. Eu acho que é uma sementinha que a gente está plantando para toda a região. Muito obrigado a todos. Só mais uma informação que eu tive agora. Toquinho tá falando aqui, quero te agradecer também pela tua parceria, por estar junto com a gente. Veio aqui, gravou vídeo, fez de tudo, gravou todas as apresentações. E depois ele falou que ele vai compartilhar com a gente pra gente pôr no nosso Face. Então daí no Conexão vocês vão conseguir o acesso às palestras, tá bom? Muito obrigada, até amanhã.